Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Desta vez temos Vítor Carvalho connosco, treinador. Vítor, agradecer a tua presença na rúbrica. Desde já te pergunto como estás e o que é que tens feito desde que pararam as competições todas. Obrigado eu pelo convite, boa tarde. É sempre bom estar num espaço como este e partilhar também as nossas histórias e as nossas vivências neste mundo que nós gostamos tanto. Nossa paixão. A nossa paixão, exatamente. Mas também foi um pouco, para mim é um orgulho, porque estou a trabalhar longe de Portugal e nós que levamos o nome do treinador português por essa Europa fora, seja em escalões baixos, em escalões altos, é sempre importante. É verdade, isso é verdade. Desde que parou as competições, por causa desta situação toda, nada especial, ver futebol, tenho o meu emprego, porque dentro do futebol, o meu futebol é amador, o nível é amador, e então tenho o meu emprego, mas sobretudo ver futebol e jogos antigos, porque infelizmente ficámos sem futebol, jogos do passado, nós temos a oportunidade de ver e que nostalgia nos trouxe, ver jogos do Euro 2004 e do Euro 2000 e por aí fora. E é isto. Ok. Estamos numa situação complicada. Aqui em França foi confinamento obrigatório, a não ser para as pessoas que tiveram que obrigatoriamente tinham que sair para trabalhar, mas no fundo foi passar muito tempo em casa e aproveitar para rever jogos antigos e boas conquistas do futebol português. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao Vítor por ter aceito o convite e é um prazer ter o Vítor, que às vezes é complicado quando estamos longe do país e estas coisas eu sei que também já tive várias vezes fora do país, ajudam a fazer a ligação, né? Aquela ponte da gente os programas, continuar ligados, vamos dizer assim, ao país. Vítor, aí em França, já agora tenho uma pergunta que é, já há, como é que é dizer, já se começa a pensar na próxima época, começar aos treinos, ou ainda nem se fala sobre isso nas camadas? Eu obrigatoriamente tive que começar a pensar bastante cedo, porque, quer dizer, sem saber se a época, não sabíamos quanto tempo é que isto iria durar, mas o clube, o ano passado, onde eu estou, eu só comecei a ser treinador principal rigorosamente a meio da temporada. E o clube passou, houveram vários jogadores que saíram, em situações como, sei lá, como saíram vários jogadores, situações que complicaram a vida do clube. E obrigatoriamente eu fui obrigado a começar a estruturar o plantel para a próxima temporada e a convidar jogadores e a falar com a direção. Dei uma lista de 3, 4 jogadores que eu queria, que já os conhecia, ou porque são profissionais ou antigos profissionais, ou porque eu já sabia a qualidade deles, sabia que encaixavam na minha ideia de jogo. E depois também a direção foi, sabendo daquilo que é a minha forma de trabalhar, foi buscar também alguns jogadores e conseguimos de 17 jogadores que tínhamos ano passado, creio eu. Neste momento temos um plantel com 24, 25 jogadores. Creio que falta um ou outro que ainda não assinou, mas temos já o plantel mais ou menos definido e isso obrigou-me praticamente desde que nós paramos de jogar e de que entramos em confinamento, obrigou-me a começar a trabalhar para a próxima temporada e depois também, se bem que este nível é muito complicado de fazer isto, mas tinha que monitorizar um bocado os jogadores em casa, passar alguns planos de treino e coisas assim, se bem que este nível é muito difícil controlar e isso nem nós podemos exigir, porque os jogadores têm a sua vida. Mas nas primeiras 3, 4 semanas fui tendo um acompanhamento, depois a situação começou a ser continuou a ser uma situação complicada aqui. Exato. E eu deixei um pouco os jogadores treinarem ao seu critério, sem enviar planos de treino, porque achei que já estava a ser um pouco... Também se calhar não Exato, iria acho haver que competição. Muito. Havia sempre um ou outro que me mandava mensagem, envie-me por favor isto, mas há sempre, para controlar 17 ou 18 jogadores que era o que tínhamos na altura, é complicado. E é verdade que já estive com alguns e alguns estão a precisar mesmo de começar a treinar. Em relação à tua carreira, Vítor, tiveste aqui umas experiências em Portugal antes de ir para a França e queres falar sobre isso? Tu melhor que ninguém antes de saber contá-las?
Em termos de jogador de futebol, desde cedo percebi, mas desde muito cedo que eu percebi que o que eu gostava era estar de fora, talvez por influências do Championship Manager, do Futebol Manager, dessas coisas todas, é que nós ganhámos o bichinho de ser treinadores. Mas desde muito cedo mesmo, e obviamente gostava de jogar futebol e de estar com os meus amigos e tinha a minha qualidade, mas não era muita. E tive algumas experiências em futebol, em futebol distrital e aquele futebol popular que nós tomamos de jogar nos concelhos. Algumas experiências e experiências positivas em qual usufruí, mas fui sempre também. Eu comecei também depois a ter um bocado a ideia de que podia ter um certo jeito para a coisa em termos de ser treinador, porque todas as equipas em que eu jogava eu era um pouco o braço direito dos treinadores, eles vinham-me perguntar às vezes certas coisas e tinham essa confiança, essa liberdade para sem elogiar nada, nem tinha coragem para isso, mas era, e eu a partir daí comecei a perceber um pouco que talvez poderia ter podia ser um bom treinador, não sei a que nível, porque nós vamos evoluindo, mas para mim o importante é ser bom no nível em que estiver no momento e o resto, o que virá, virá. Mas foi isso, depois fiz algumas, tinha familiares porque eu nasci no mundo de futebol, de futebol amador e de futebol semi-profissional no máximo. E desde muito pequeno que nasci nesse mundo, o meu pai era treinador, o meu irmão jogou futebol em Portugal semi-profissional, em vários clubes do Campeonato de Portugal e distritais, inclusive é meu jogador agora aqui em França. É fácil essa relação? Sim, é meu jogador por causa da qualidade realmente grande que ele tem e para o nível em que estamos é uma qualidade muito acima da média. És mais exigente com ele do que com os outros, certamente. Não, mas coloco muito ao mesmo nível dos outros. Não quero Diferenciar. jamais passar a imagem de que joga por ser meu irmão. Não, é ser mais exigente do que com os outros. É assim, pode transparecer um pouco mais de exigência para os outros, às vezes uma jogada estratégica que já tens aquilo no pensamento que vais fazer aquilo, percebes? Não é, agora no momento não vou estar a levantá-lo mais a voz a ele do que ao outro, tento manter mais ou menos o mesmo patamar, se bem que é uma situação que sempre tem que ser bem gerida, porque como eu digo, há egos e há pensamentos para tudo e é muito difícil de gerir isso. Mas, voltando atrás, como eu tenho família ligada ao futebol, tenho outro tio meu também que é treinador de futebol, e então eu fui sempre nascendo nesse mundo, fui sempre crescendo nesse mundo e depois também com as experiências deles eu fui fazendo trabalhos de observação, trabalhos de preparação física em equipas de camadas jovens e portanto fui adquirindo sempre experiência. E também, antes de vir para cá, eu vim para cá em 2015, para a França em 2015, e eu creio que só a partir aí de 2012, 2013 é que nós começámos a ver mais treinadores com 20 e tal, 30 anos dentro das equipas técnicas, percebes? Acho que antigamente não se dava muito se bem que nós tínhamos em Portugal, temos exemplos como o André Vilas Boas, que chegou cedo a mas não eram muitos. Claro, mas com outro tipo de escola, entre aspas, e com outro tipo de... percorreu um caminho diferente do que aquelas pessoas que nascem sem nome no futebol e sem nenhum tipo de ajuda, entre aspas. Não quer dizer que não seja mérito, obviamente que é. As pessoas têm que ter mérito, mas não crescemos com a vida facilitada de maneira alguma. E eu antes de vir para cá, eu cheguei cá com 26, 27 anos, ou seja, era quase impossível em Portugal ter trabalhado em mais a sério em termos de futebol, depois também tinha o meu emprego e era um bocado complicado estar a treinar, porque os começavam bastante cedo e portanto fui fazendo alguns trabalhos enquanto pude e depois aqui, como estive cá um ano e tal, quase 2 anos ainda a jogar, porque vinha de Portugal a jogar e tive aqui um ano e tal a jogar ainda. E
E depois surgiu a proposta, por contactos, conheci pessoas e estivemos a falar, e fui trabalhar para o Sub-10. Estava responsável pela equipa A e pela equipa B, fazia a coordenação do escalão, porque tínhamos muitos jogadores. E depois correu muito bem a primeira temporada. Naquela época eu quis também perceber se tinha capacidade para lidar com miúdos, porque todas aquelas, vocês sabem tão bem como eu, aquelas coisas que nós temos que saber lidar com os pais, com essas situações todas. Sim, é sempre bom saber lidar com essa parte da organização e também humana, estar a falar com os pais e gerir aquilo tudo. Teres a capacidade de um pai chegar à tua beira e tenho um clube, está interessado no meu filho e quer que ele vá, e muitas vezes tentar passar aos pais que não é bom o miúdo nas camadas jovens andar sempre a trocar de clube. Exatamente. Andar sempre a saltar de clube. Mas por vezes os filhos não são nossos, são deles, e portanto ter aquela situação de ter os pais acharem que o filho é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, e acontece tudo. E isso é muito importante para nós. Por exemplo, na minha opinião, quando isso acontece, eu digo sempre, olha, se estiveres aqui comigo a situação vai ser esta, se calhar vais jogar os jogos todos, vais continuar a evoluir, se calhar para o ano podes mudar que assim completas a época. Eu digo isto muita vez. Agora, se quiseres mudar já, isso é contigo, olha, para mim estás à vontade. Ou seja, mete o jogo à vontade, mas mete-os a pensar, ou seja, acho que às vezes eles também têm que pensar nisso, não é? Vais para ali, chegas lá, os outros já vão com andamento, se calhar não jogas. Depois que é para o ano? Para o ano és de primeiro ano, depois não jogas. Exatamente. Ficam ali a pensar, estás a ver? Às vezes mais vale também a gente não agarrá-los muito e diz, olha, queres ir, vai, mas pronto. Eu acho que é mais difícil aos pais. Eu acho que é uma opinião muito própria que eu tenho, porque imagina que tu és um jogador de futebol sénior que jogas no Campeonato de Portugal e vais para a Primeira Liga. Obviamente que a qualidade que é muito superior, mas eu creio que é mais fácil a tua adaptação do que um miúdo que sai de um clube médio na formação e vai para um clube pouco mais superior, mas que tem, imagina, o seu segundo ano mais estruturado e percebes, e a entrada dele nessa equipa, enquanto ele, imagina, é um avançado que marcava, embora o futebol jogado não interesse muito numa idade de sub-10, mas há jogadores que se sobressaem, há miúdos que se sobressaem. Claro, imagina que ele marca uns 30 ou 40 golos e na época a seguir ele chega lá e nem joga, e muita gente não percebe porquê. Porque aquilo é estruturado e nós tentamos por vezes, e eu creio que no mínimo, e foi isso que eu também quando trabalhava lá tentava passar para eles, era muito importante que nós acompanhássemos aquele jogador durante 2 ou 3 anos, aqueles jogadores que estávamos a treinar durante 2 ou 3 anos, porque havia eu não vou dizer déficit de qualidade, mas havia uma diferença muito grande nas ideias e nas formas de trabalhar dos treinadores daquela escola de futebol. Eu não sei se, desculpa estar a te interromper, eu não sei como é que funciona aí em França. Aqui em Portugal funciona desta maneira. Mais facilmente um miúdo que só tenha jogado numa ou 2 equipas no máximo na formação, um clube grande, e seja ele qual for, ou um clube mais rapidamente tu vai buscar, porque depois não tem que pagar direitos de formação a vários clubes. Mas isso é isso mesmo. Não sei se é igual, mas por exemplo, cá tem miúdos que fazem os iniciados B num lado, iniciados B no outro, juvenil A num lado, juvenil A B no outro. E os direitos de formação saem mais caros para os clubes. Ou seja, simplesmente depois há clubes que querem vir buscar, nomeadamente aqui na nossa zona, Benfica, Sporting, Belenenses, Vitória de Setúbal, não sei o quê, não vêm porque depois esse jogador já vai ficar muito caro ao clube com os direitos de formação que têm que ser distribuídos. Imagina, se tem X% para dar para aquele jogador para um clube, depois vão ter que dar X% a cada clube. E depois os clubes acabam por, ou o jogador é realmente muito bom e vale isso tudo e o clube arrisca, ou então se é um jogador que poderá ter algum potencial, mas que trabalhar ainda vai ter que se ver, morrem logo à nascença depois aí algumas expectativas, porque os clubes não vão em 4 ou 5 clubes formadores. Eu estou a falar, eu estava a falar um pouco de mudanças de formas de trabalhar mas estou de acordo contigo e já discuti isso
com um colega ainda há pouco tempo que não sei aqui em França sinceramente se paga direitos de formação, sou sincero que não sei. Pois, não sabendo dessa realidade, aqui eu sei que é um handicap muito Já grande mandei, para as já crianças. saíram jogadores meus para escolas de futebol num nível bom, mas ainda não sei, enquanto eu estava a trabalhar lá, não houve nenhum que tivesse chegado ao Paris Saint-Germain, que é o mais alto aqui, ou ao Paris Futebol Clube, que é da segunda liga. Bom, ao Red Star, que são três clubes daqui da zona que tive. Não sei sinceramente se desses jogadores que eu tive, se algum, mas creio que não. Que eu saiba, não. Tenho algum acompanhamento sobre isso e acho que não. Mas já houveram jogadores que saíram para o Versailles, já está no Nacional, está na Nacional 2 ou 3, acho que é 2. Porque nós aqui temos a Primeira Liga, a Segunda Liga e depois é o Nacional 1, Nacional 2, Nacional 3. Dentro do Nacional há aquelas divisões. Exatamente. E aí já começa a ser um patamar já um bocadinho acima do semi-profissional, já começa a ser um semi-profissional e meio. Exatamente. Já começa a ser uma coisa mais séria. Até porque tu olhas muitas vezes para os plantéis dessas equipas e há jogadores que passaram em Inglaterra, em Portugal, percebes? Em bons clubes da segunda liga de campeonato de Portugal. Normalmente quem joga nesse patamar só já vive do futebol, não faz creio que sim. Não digo num plantel que seja 100%, mas 70% a 80% dos jogadores já devem viver. Percebes? Enquanto em Portugal o nosso profissionalismo acaba, desde o Campeonato de Portugal, algumas equipas que trabalham em regime de profissional, mas acaba por aí, para baixo já não há nada, já ninguém consegue viver de futebol. E mesmo no Campeonato de Portugal, muito pouco de futebol. São aqueles que vivem do futebol, percebe? Exatamente. Quer dizer é que já há alguns clubes, tínhamos o Leiria, tínhamos o Aroca, clubes assim, já têm uma estrutura profissional, que se têm um projeto de subida, embora isso continue a ser uma maior, para mim é a maior vergonha que há no futebol português, é essa forma de subir à segunda liga, que não tem lógica nenhuma, na minha opinião. E eu que tanto gosto do nosso futebol, vai ser melhor. Isso não tem lógica, Vítor, mas defende interesses e em Portugal é muito assim, não é? Sim, o problema em Portugal são os interesses e são tudo que anda por fora. Isso não tem lógica nenhuma. Para mim era fácil, já disse várias vezes. Tinha 4 equipas, está 4 séries abaixo, estava feito. E mesmo com uma terceira liga, acho que devia ter 4 equipas, porque a questão das equipas rodarem, imagina, um caso a Pia subiu este ano 10, mas a estrutura já está mais forte. Quando for para o Campeonato de Portugal é uma equipa mais forte. E se houvesse mais rotatividade e oportunidade... As equipas que jogam contra eles já vêm a medo. Não, e depois isto é que fazia o futebol crescer, porque aí as equipas vão ter que meter relevado, vão ter que apostar nas infraestruturas quando sobem. Se calhar já tínhamos uma terceira liga mais forte. Agora, se a gente limita isto, profissionais, não profissionais, aí acho que não vai haver evolução nenhuma. Não? Mas pronto. Eu não creio que tenha lógica, porque tu explicares, já tentei explicar a alguém aqui, e atenção, eu acho que em termos de futebol amador e distrital, nós não ficámos a dever nada à França. Nada. Em termos de qualidade, em termos de tudo. Tu aqui tens jogadores tens um lote de uma gama de características em determinados jogadores que são maiores, por causa das influências africanas, das Exatamente. Eu posso ter médios fortes na primeira fase de construção, posso ter médios com uma transição forte, posso ter médios fisicamente evoluídos, posso ter médios que cheguem bem à área, posso ter médios bons nas triangulações, posso ter médios porque há influências de quanto lado há, percebes? De quanto país existe. Eu já tive jogadores, quer na formação, quer agora que vou acompanhando nos séniores, na minha equipa e noutros, desde eslovacos a brasileiros, portugueses, senegaleses, marroquinos, percebes? Embora na minha equipa exista pouca gente africana, mas tem mais influências portuguesas e franceses só. Mas o meu guarda-redes é marroquino e tem algumas influências, mas há realmente isso. Mas o que eu estava a dizer, em termos de futebol distrital, nós não ficamos nada a dever aqui, em termos de qualidade, porque nós, pelo menos quem vai ver, porque nós tecnicamente e taticamente somos, mesmo nas distritais, eu conheço equipas em Portugal que praticam um futebol agradável, tu consegues ir ver. Muito agradável. Muito agradável, percebes? E por vezes superior, não digo a qualidade, porque estamos dentro daquela qualidade,
tu preferes ver aquele jogo do que de ser por vezes ver um jogo do Campeonato de Portugal. Embora eu também admiro muito o Campeonato de Portugal. Mas eu tentar explicar a um francês ou ao inglês como é que funciona o regime de subida da nossa terceira divisão aqui, ou terceira liga, ele não consegue perceber. Como é que eu lhe vou conseguir explicar como a equipa faz 30 jogos no ano, entre aspas, e ganha 29 e sobe, e chega ao fim e perde um e, por causa de um playoff e não sobe. É muito complicado conseguir explicar isto. Mas isto é uma das muitas coisas más que existe no nosso futebol, mas acho que realmente o grande problema são as influências, o que anda por trás do futebol. Porque nós temos tanta qualidade, temos os nossos treinadores que definitivamente são os melhores do mundo, em termos da forma como trabalham. Quer tu gostes de treinadores mais modernos ou mais à moda antiga, há espaço para todos no futebol, todos trabalham, todos estão a trabalhar. E isso é muito triste. Nós depois olhamos para dentro e a Primeira Liga, eu já nem quero falar do que se passa por vezes das guerras fora do futebol. Não vale a pena isso aí, não vale a pena, que são guerras de campeonato, como se costuma dizer. Não é um campeonato que nem quando começamos com essa conversa nem vale a pena nós estarmos a discutir, porque não vai levar a lado nenhum. Nós, por muito que, se nós disséssemos assim, vamos estar aqui 3 horas a falar sobre isso e isto vai acabar, com todo o gosto, vamos lá. Mas é que logo à noite temos um programa na televisão que já está a destruir o futebol. Exatamente, vai dar igual. As coisas são assim. É a parte cultural que é muito complicada e... Nós somos o melhor povo do mundo, mas somos muito sangue quente por vezes e sei lá. Depois a segunda liga, eu creio que o problema maior talvez seja a falta de público. Acho que não. Eu por vezes vejo jogos de futebol ao domingo de manhã, ou dou só uma vista de olhos por vezes, às vezes tenho que sair e tudo, vejo só um bocadinho. E mesmo equipas que andam a lutar para subir, antigamente havia muita afluência das pessoas da terra. Mas aí, Vítor, eu acho que também tem... Aí é um bocado, lá está, é a cultura portuguesa, porque hoje em dia as pessoas vão ao shopping, vão ao Fórum Montijo, ao Fórum Barreiro, ao Fórum Almada na mesma tarde e não... É verdade. E gostam mais de estar, ou seja, se está a chover, estão no shopping, se está a calor, estão no shopping. Eu não sou contra, cada um faz o que quer. Não, exatamente. Mas também, depois os clubes têm culpa, porque poucos clubes têm feito, se calhar como o Braga faz, como o Guimarães faz, que é tentar... Não promoves o teu espetáculo, certo? Exato, trazer a população para junto do clube. Ou seja, os clubes abrem, metem o preço a um bilhete e estão à espera que as coisas sejam como nos anos 70, que não havia mais nada para fazer e toda a gente ia ao futebol. Hoje em dia o futebol já não é uma moda, as pessoas continuam a ir, mas só aos clubes grandes, e os clubes mais pequenos também acho que ficaram a dormir à sombra da bananeira e a queixar-se. Não, porque eu cheguei a ver bilhetes de futebol a 60 euros em Portugal. Na segunda liga eu vou ver vários jogos. Mas, ó Vitor, eu vou-te dizer, na segunda liga eu vejo vários jogos, vou aqui ao Cova da Piedade, às vezes, olha, a Cova da Piedade costumava ter os bilhetes, às vezes até era de bora à entrada, e mesmo assim estava lá 500 pessoas ou 1000. Sim, exato. Mas, o bilhete é 5 euros, também não é, acho que não é, hoje em dia um bilhete de cinema já é 7 euros, ou seja, os bilhetes não são assim tão caros. Ok, se calhar se fosse ainda mais barato podia atrair mais, mas acho que não é por o preço às vezes. Acho que também é mesmo aquela falta de ligação, se calhar dos clubes à escola, de andarem ali junto da população local, fazer uma feira, sei lá. Não sei, mas é uma dinâmica. Essa diferença que eu estava a dizer da Primeira Liga haver um bocado mais embora também haja falta de público, mas embora haja a Primeira Liga, acho que o problema maior é esse veneno que se destila toda à volta do futebol e que cada vez está a ser mais evidente. Porque antigamente nós discutíamos os dois no café, sobre cada um puxar para o seu clube e aquilo morria ali. Essa conversa que nós tínhamos antigamente num café ou a falar os dois, isso passou para a televisão e os cafés estão a entrar pelas casas dentro, percebes? Aquela conversa de lua deles quase terem que andar à pancada dentro do estúdio de televisão, está a entrar pelas televisões dentro. É verdade. Isso, por exemplo, eu vou dizer à minha mãe, que nunca vai ver futebol, mãe, vamos ver o clube da minha terra, que está, se ganhar hoje sobe divisão, ela mesmo assim, antigamente certo ia, neste momento vai-me dizer assim, que é com essa palhaçada que se passa na televisão, eu vou estar aí a ver um jogo de futebol, já nem liga a futebol, percebe? Eu acho que se passa muito disto, a partir daí para baixo, eu creio que esse desinteresse também passa para a segunda liga,
ir para essas divisões abaixo por causa deste veneno todo que se destila. Mas isso, pronto, isso é a nossa cultura e não... A gente somos muito Temos críticos temos e mais gostamos coisas de boas coisas do que tristes. mas ficámos tristes, claro. Exatamente. Ficámos tristes. No geral são alguns problemas que existem no nosso futebol, mas acho que esse do Campeonato de Portugal é muito fácil de se resolver, desde que as pessoas queiram e desde que as influências fiquem. Mas não é fácil, é complicado, porque as influências tomam sempre conta de tudo. E o que gravita à volta do futebol vai sempre ser mais importante do que o próprio futebol. Vitor, e treinar aí em França, como é que tem sido a experiência? Treinar aí... Não, nas camadas jovens correu tudo muito bem. Mais na primeira época, porque eu treinei a equipa sub-10 e realmente a educação que os miúdos tinham e o acompanhamento que os pais lhes davam era top, e isso foi muito fácil para mim poder ensiná-los outras coisas para além de saberem estar em grupo, de saberem conviver, de trabalhar coletivamente e conseguir trabalhar um pouco mais individualmente, conseguir fazer coisas interessantes com eles, e conseguimos fazer embora seja o campeonato sub-10 aqui não conta, tens uma tabela estruturada com as equipas que vais jogar, mas depois eles não fazem a soma do campeonato. É como a Inglaterra. Eu fazia, como a Inglaterra, exatamente. Acho que aqui para no sub-13, na Inglaterra acho que vai até ao sub-16, creio eu. Mas eu depois fazia as minhas contas por mim em casa, porque os resultados são publicados todos na internet, e eu fazia as minhas contas só para ter um pouco de motivação. Não era isso que me movia a treinar uma equipa sub-10, de longe, mas depois também tinha a minha parte competitiva, que foi isso depois também que mais tarde me levou a trabalhar nos séniores, porque é muito porreiro nós conseguimos depois chegar ao fim e começar a fazer contas e jogar para ganhar, mas isso já é num contexto sénior. Depois na segunda temporada estive no sub-13, não foi tão interessante, porque a equipa era uma equipa, eu passei para a equipa B, eu fui de coordenador do sub-10 para a equipa B, porque na altura os horários tinha tido do meu trabalho e conjugou-se assim, teve que ser assim. E então eu tomei conta da equipa B porque eu disse-me que me ia embora, porque não podia, e depois iria arranjar outra coisa, outro clube ou outro escalão para treinar, e eles telefonaram passado uns dias a dizer para ficar no sub-13, porque não queria que fosse embora. E eu fiquei na equipa B, mas foi diferente porque eu já... Como é que eu vou explicar? Já não estava tão preparado para treinar uma equipa sub-13. Porque quem é treinador da formação sabe que é muito diferente nós treinarmos uma equipa sub-10, uma equipa sub-13, uma equipa sub-17, é muito diferente. Exatamente. No sub-13, embora tivesse alguma experiência de ver e de falar muito sobre esse escalão, não, achei que não estava muito preparado para treinar o sub-13, embora a época não corresse mal e não tive problemas demais, mas eu interiormente acho que não me sentia muito, não estava muito à vontade. Mas a época correu bem e conseguimos, mediante as condições que eu tinha, consegui fazer um bom trabalho. Depois, a meio dessa época, eu recebi o convite para ser treinador adjunto dos séniores. Dos séniores, mas é do Amical do Iroflé, que joga no mesmo estádio, mas é outro clube. E fui, continuei no sub-13 até ao final da temporada. E na última temporada, nessa época, os séniores conseguiram terminar bem a época, sem risco de descida, porque o campeonato tinham acabado de subir, essa divisão e o campeonato já era bastante exigente e conseguimos manter-nos. Na última temporada, o treinador principal saiu a meio da temporada e eu passei a principal, e a equipa estávamos a 7 pontos a linha d'água, ainda corríamos o risco de poder descer, mas até aparecer esta situação conseguimos ir buscar alguns bons resultados. Perdemos os 2 primeiros jogos, mas depois conseguimos fazer, até parar, fizemos 2, 3 jogos e conseguimos sempre pontuar, e conseguimos praticamente garantir a subida, acho que faltava um ponto só, e tínhamos ainda, íamos certeza conseguir manter. E depois aconteceu isto, e para o ano, como o projeto é tentar subir divisão, conseguimos ir buscar alguns jogadores que passaram para semi-profissional e
e para o profissional também. Temos alguns jogadores que vieram de Portugal. Tenho um jogador que passou para a escola de Chaves e de Leixões. Tenho um jogador que há pouco tempo estava no campeonato indonésio, na Malta, que é internacional sub-21 pela Nigéria. E portanto, jogadores que nós tentámos e esses foram jogadores que eu tentei buscar por aconselhamento, alguns por os conhecer. E aqueles que eu conhecia, eu dei 2, 3 nomes à direção que queria, e depois a direção também foi-me passando alguns jogadores que eles conheciam e que sabem que são jogadores que se encaixam na minha maneira de jogar, e então andou muito à volta disso, e conseguimos neste momento ter, como eu disse, 24 jogadores, creio eu, e temos o plantel praticamente fechado, talvez mais um guarda-redes, mas praticamente está fechado. E creio que temos um bom grupo para tentar subir a divisão. Não é um objetivo obrigatório, ninguém apontou uma pistola a ninguém para subir a divisão, mas fui eu também que disse um pouco que era para subir a divisão, porque creio que temos condições para isso, desde que haja trabalho. Exato. E um bom plantel também. Vítor, as maiores dificuldades a treinar em França, comparativamente quando estavas aqui em Portugal e as experiências que tiveste, apesar de serem poucas, imagina, comparando assim as diferenças culturais, o que é que achas que é mais complicado, o que é que achas que é melhor, pior? É assim, uma ideia. Melhor acho que em termos de futebol jogado, começando por aí, em termos de futebol jogado, usufruis mais a ver uma equipa qualquer do Distrital em Portugal do que aqui. A qualidade é maior um bocadinho. Aqui tens melhores condições de trabalho. As instalações são melhores. Embora o nosso campo é o campo mais pequeno do campeonato em termos de dimensões, mas em termos de o nosso clube, eu estou a falar em termos de instalações e em termos das condições que o clube te dá. Exato. Porque o clube, tu entras no nosso balneário, quer para treinar, quer para jogo, eu arrisco-me a dizer que há campeonatos, há equipas e creio que será ao nível de equipas da segunda liga. Neste momento, da forma como está, não falta nada e portanto, isso dá-te um ânimo para tu trabalhares que não percebes, Bem diferente. É muito porreiro, chegares a um balneário e os jogadores terem que levar botas de casa e mais nada. Enquanto isso no futebol distrital em Portugal é impossível, quase. Diz-me uma coisa, Exatamente. aproveitas essas dimensões do campo para decorar o teu modelo de jogo ou não? Prejudica-me um pouco, mas sei perfeitamente que o campo é da Câmara Municipal daqui, e o clube com que nós partilhamos o campo tem, o ano passado tinha 2 equipas séniores, mas acho que este ano só vai ter uma, e é o clube do estádio. Nós simplesmente somos um clube que partilhamos com eles, até porque eu queria treinar mais vezes por semana neste momento e não posso, e depois ainda temos as camadas jovens, ou seja, o campo, embora seja da nossa vila, nós jogamos na nossa vila, é um campo emprestado, percebes? Exato. Tem excelentes condições, só que as dimensões são curtas. Eu este ano tentei buscar jogadores que se encaixassem de forma de poder aproveitar os jogos em casa, de uma forma que as equipas tenham mais dificuldade, porque como é que eu ia te explicar? Eu que gosto de aproveitar uma transição assim num campo daqueles é muito complicado. Sim, não dá para andar a bascular muito o jogo. Porque... Não, tu não consegues bascular porque tu estás a atrair para um lado, tu continuas sem ter espaço do outro. Rápido bascular. Um campo que seja estreito, a equipa bascula 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, está sempre sem nada. É mesmo complicado. Eu o ano passado, um bocado também por burrice, tentava, continuava a tentar. Os primeiros jogos eu disse, não, estamos a 7 pontos da descida, mas eu tenho certeza absoluta que não vamos descer e vamos conseguir mesmo assim praticar um bom futebol para as pessoas que vêm ver também. Eu sei que nós
6 pontos conseguimos nos safar da descida. Depois até era preciso menos, porque as equipas também, entretanto, foram perdendo. Mas eu, foi mesmo por burrice, insistia. Cheguei a um ponto que se eu não nos primeiros treinos, se eu não mudasse, eu depois consegui fazer empates em casa que foram cruciais para nós estarmos tranquilos, para não descer a divisão, porque realmente tive que jogar quase só Mais direto. direto. Pragmático, vamos dizer. Teve que ser assim. Se me perguntasse se é o que eu gosto, não é, mas é uma forma de se ganhar e de se perder, isso é como tudo. Não sou de ganhar. Claro, não sou pro Guardiola nem contra Simeone, de longe de todo, não sou assim. Não, às vezes temos que ver o que é que temos. Não tenho a sua forma de ganhar, exatamente. E também o que é que temos para trabalhar. Se tens um campo muito estreito, imagina que tens um campo de 50 metros de largura. Não vale a pena estar a jogar em largura, né? Porque vão estar sempre a... Tu podes conseguir ganhar na mesma, porque se tiveres melhores jogadores que os outros, pronto, há sempre um que vai fazer uma lança individual e provavelmente até vais ganhar. Mas aquilo que estás a treinar não vai sair, percebes? Agora sim, se eu tenho um campo curto, eu posso jogar a partir da segunda bola, por exemplo. Posso ter um jogador que seja bom no passe longo e ter um ponta de lança que me segure o jogo. Claro. E depois começar a construir a partir daí. Agora, se eu vou começar a jogar desde trás, que eu gosto de ver e tal, não gosto de posse de bola exagerada e posse de bola passar para o lado, não gosto. Eu gosto da equipa a atacar o espaço quando tem espaço. Se não conseguir atacar o espaço, começa a trocar a bola, a circular a bola para tentar encontrar espaço. Mas se eu percebo que não tenho um campo que me dê essas condições, eu provavelmente, não quero dizer que fora, é muito complicado, eu não gosto de estar de partir de uma época e dizer, nós em casa vamos jogar assim, fora vamos jogar ao contrário. Porque senão aí tinha-se de treinar o dobro. Que era para Exatamente. Tinha-se de treinar uma forma de jogar em metade dos 50%. Ficaste sem som, Vítor. Perdemos o som. Faz mal. Desculpa, estava-me a telefonar. Podes continuar. Força. E portanto, eu tenho que ter mais ou menos sempre a mesma forma de jogar, percebes? Mas é óbvio que com outras dimensões, provavelmente eu vou conseguir praticar um futebol mais bonito, porque as pessoas gostam de ver. Atenção que embora as dimensões sejam um campo muito, muito peculiar, porque é diferente dos outros, claro. Sei que isso pode ser também benéfico para nós, para ganhar, percebes? Exatamente. É como tudo. Vítor, perguntava-te também, a nível do treino, já falámos que aqui o teu campo não dá para basculares muito, não dá para jogar em tanta largura, mas certamente dá para treinar as bolas paradas, os famosos esquemas táticos. Gostas de incluir, dás alguma incidência nisso ou é uma coisa que eu vou-te contar uma história do ano passado. Eu andei uma semana a treinar uns cantos de marcação à zona, só de marcação à zona, o chamado L, que nós costumamos dizer. É ter 3 jogadores ao primeiro posto e ter uma linha de marcação à zona. E ter 2 jogadores na marcação fora. E eu vou-te dizer que isso, cheguei ao jogo e treinei muitas vezes isso. Os jogadores estavam achava eu confortáveis, percebes? Fazer aquilo. Porque uma equipa amadora é muito complicado, tu conseguires passar certas coisas. Não quer dizer que os jogadores sejam burros, mas é um bocado complicado eles conseguirem... porque nós não treinamos 5 vezes por semana, percebes? É complicado, estás a passar ou estás a insistir naquilo. Então eu expliquei-lhes mais ou menos como é que queria que eles defendessem, porque achei que nós tínhamos jogadores com uma capacidade de impulsão alta, mas não tínhamos, tinha lá 2 ou 3 jogadores que conseguiam ganhar muitas bolas de cabeça em termos de capacidade de impulsão e assim. E eu disse, nós conseguimos defender assim, se isto der certo, achava eu, nós vamos conseguir estar bem nos cantos, vamos conseguir estar confortáveis. Até que e os jogadores sempre a darem-me um feedback positivo de que estamos confortáveis. Cheguei ao jogo, o primeiro canto que tive sofri golo. E num lance em que aparecem 3 jogadores sem marcação nenhuma, percebes? E isso é complicado, tu estás a treinar e depois eu também, mas isso é bom para mim porque eu percebo, eu não posso estar a passar a eles certas coisas, não é porque eles não sejam burros e não tenham capacidade para entender, porque têm, e se não for com 5 treinos têm que ser com 20 ou com 30, têm que lá chegar, mas
simplesmente nós não temos treinos suficientes para eles conseguir passar a fazer outras coisas, percebes? Eu treino uma coisa hoje e as coisas saem bem, mas aquilo certo, no treino assim, se eu voltar a fazer o mesmo, já não vai sair tão bem, aquilo precisa ser treinado. E é complicado. Exatamente. É Faz muito todo complicado. sentido. Tu Olha, não consegues. vocês já trabalham com análise de adversário? Já fazem a observação do adversário? Eu queria ter este ano, estou a montar a equipa técnica este ano, consegui trazer um adjunto e queria começar a gravar os meus treinos, mas isso aí já sei que se não arranjar ninguém vou ter que ser eu a ser o senhor que monta a câmara em cima da... Neste momento temos o campo em obras atrás de uma das balizas, estão a fazer uma piscina, um centro aquático, e temos lá uma grua montada, eu queria ver se aproveitava isso. Não, sério, sem brincadeira. Não sei se a grua ainda lá está, porque já há uns dias que não passo lá, mas na última vez que eu lá estive, ela estava lá. E pensaste logo, pá, que espetáculo. A nível de adversário, tens alguém que consiga filmar os jogos ou não? A nível dos adversários, eu tenho que esperar que me saia o campeonato, porque eu sei que subiram várias equipas aqui mais perto de nós, porque Paris é muito grande, tem muitos departamentos e nós íamos jogar a outros departamentos fora. Mas este ano, como subiram equipas da divisão de baixo mais perto daqui, creio eu que possa existir uma reestruturação melhor em termos de distanciamento de umas equipas para as outras. Se isso acontecer, muito provavelmente eu posso pelo menos as equipas aqui mais de perto, possa ter alguém que me consiga dar um feedback, embora, mesmo que não grave, alguém que me observe, percebes? A gravar é impossível, mas mesmo que não me consiga dar uma coisa pormenorizada, que me dê algum feedback para eu ter ao menos, para poder passar, embora não trabalhe muito em função dos adversários, mas há sempre aspectos que tens que passar e sei lá. Exatamente. Na segunda volta, eu creio que as equipas normalmente que estão para cima de sexto lugar para cima, conseguem ter sempre melhores segundas voltas do que primeiras voltas aqui, porque eles já começam a conhecer o melhor futebol, percebes? As outras equipas. Eu este ano tive sorte quando passei a principal, porque eu já conhecia equipas da primeira volta. Algumas surpreenderam-me, porque tinha equipa A e a equipa B, e alguns jogadores desciam ou subiam, e eu ia a contar com uma coisa, chegava lá e levava com outra. E chegou-me a acontecer isso. Mas, de uma forma geral, eu sei mais ou menos a qualidade das equipas, e sei que também não há muitas transferências para os outros. Exatamente. Este ano o nosso plantel para as outras equipas, e também é um pormenor que nós podemos tirar proveito disso, acaba de ser um bocado incógnita, porque alguns jogadores jogavam noutras divisões que são jogadas à tarde, ao domingo à tarde, e portanto não dá muito para serem conhecidos na nossa divisão, mas bom, é como tudo. Agora acho que a observação do meu treino, para depois eu poder confrontar, só quando os jogadores me perguntam porque é que me jogam, coisas assim, eu também poder confrontá-los e explicar, olha, não jogas porque há jogadores que se nós vamos dizer, tu não estás a jogar porque não estás a fazer isto bem. E ele pode ir para casa a pensar, este gajo está-me a dizer que eu não estou a fazer bem, mas eu acho que estou. E se ele tiver algum documento com que lhe possa mostrar que ele realmente não está, que é um jogador como os outros, aí acabamos por ter um bocado mais de credibilidade naquilo que estamos a dizer. Exatamente. Olha, Vítor, e em termos de perspectivas futuras? Perspectivas, eu quando vim para cá, para a França, estava inscrito para começar a fazer o nível 1 na Associação de Vila Real, lá em cima, no norte. E de vez em quando recebo uns e-mails de lá. Não sei se a minha inscrição ainda é válida, mas já foi há 5 anos. E depois, sabes, eu como nunca trabalhei de forma, fui jogando sempre lá em baixo, fazendo alguns trabalhos, mas para mim era treinador desde os 12 anos, percebes? Porque foi sempre aquilo que eu gostava de ser, não havia muito por onde... fazer a formação aí em França? A formação, já pensei, o problema é que aqui é tudo por intermédio de clubes. Tu não podes chegar, mesmo a partir do nível 1, tu não podes chegar, tu podes, mas ficas na lista de espera, percebes? Exato, eu sei. Não sei se será bem assim, mas pelo que eu me apercebi, é um bocado por intermédio de clubes. E eu tenho que fazer obrigatoriamente, porque já estou a trabalhar um pouco fora da lei, percebes? Tenho que começar a fazer.
tenho que começar a fazer e em Portugal fui-me acomodando, percebes? Também ainda era novo, achava que tinha sempre tempo. E Pois. quando tinha a minha inscrição válida e disse agora é que é, porque no Porto, para mim, onde eu vivia, era só existia a Associação de Futebol do Porto, na minha cabeça. E depois um dia que eu disse assim, bem, tenho a de Vila Real que é quase a mesma distância para a minha casa. E e uma altura via, não sei se foi nas redes sociais ou se mandaram um e-mail ou qualquer coisa, a dizer, e no Porto é quase impossível porque no Porto Sim, é como aqui em Lisboa. a lista é impressionante. E depois eu entrei para o primeiro nível em Lisboa, pá. Isto é preciso a gente agarrar e ter currículo para entrar para lá, pá. E então é isso, mas eu como não tinha aquilo, depois vai tudo. Calhou, inscrevi-me e também me chamaram. Não, não estou a brincar, mas é verdade, isso do currículo, sabes que é um modo de. É a forma de. O meu colega do lado era o Ruben Amorim. Olha onde é que ele está e olha onde é que eu continuo. Eu já estou a acabar o nível 2. Nós depois jogaste no Benfica. Exato. Não quer dizer que o Ruben Amorim, atenção, acho que é um treinador, aquilo pouco que tem mostrado, acho que não é um nível ainda para dizermos que vai ser um fenómeno, como muita gente já o quer pôr. Mas olha que as ideias estão lá. Mas as ideias, o Sporting a jogar da forma como joga, eu gosto muito. Gosto muito e tu vês a forma como ele potencia certos jogadores, como o Giovanni Cabral. Em Braga, o Giovanni no Sporting, e atenção. Em Braga aquilo não é obra do acaso, não é um treinador que não percebe nada de futebol que faz aquilo, percebes? O pouco que ele fez tem sido bom até agora, por isso. Agora, enfim, tu vês o Giovanni Cabral, que era um jogador que, embora tenha 23 anos, nós dizíamos vai ser um caso perdido, e ele está a tirar todo o proveito dele da forma de jogar, a forma. Exatamente. É isso que dá que tu vês um treinador, acho que muitas vezes, obviamente com o sistema tático que ele joga, ele tem jogadores que encaixam naquilo, mesmo aqueles miúdos que subiram agora das camadas jovens, mas creio que por vezes também o potenciamento de um jogador apenas individual, um ou dois ou três ou quatro, seja o que for, tu vês esse potenciamento desses jogadores e vês aquilo que não é obra do acaso, eles não aprenderam a jogar, quer dizer, porque é que não jogavam antes e agora jogam, porque alguma coisa se passou. Exatamente. Não, mas o Ruben eu gostei muito, principalmente da fase do Braga, e aquela fase que ele teve foi excelente. Exatamente. Vítor, tem sido um prazer falar aqui contigo. Vamos agora propor-te aqui o quiz. Okay. É para ver se consegues aí acertar 3 perguntas, Vítor. Okay. Olha, vou começar pela primeira. Qual é o ano de fundação do Amarante? Tiveste a estudar, eu sei que sabes. O Amarante tem 90 e... Não. O Amarante tem 97, acho eu, sei lá. É 1923. 23? Pois é isso. Eu sabia que tinha um 3. Agora fiquei na dúvida se acertou errado. O Mr. Cerqueira gosta de pagar almoços, ele depois... É tranquilo. Estou a brincar, Vítor. Olha, Vítor, quem é o guarda-redes atual do Amarante que já foi internacional? É o Carlos Fernandes. Pois, já só está uma de ganhar. Já estás a dar respostas de borla? Epá, então espera aí. Quantas presenças tu Felgueiras na primeira divisão? Atenção que o Carlos não é que o Carlos saiu. Saiu, se não saiu vai sair agora. Sim, mas esteve lá. Sim, foi o guarda-redes do último ano. E quantas presenças teve Felgueiras na primeira divisão? O antigo Felgueiras, porque isto agora houve uma remodelação. Uma. Pronto, olha, 3-0. Agora vamos... Era o nosso Jorge Jesus, treinador. Olha, melhor resultado da taça. De quem? Do Lixa. Do Lixa lá? De quarto de final, creio eu. Não. O melhor resultado em termos de score, tipo 2-0, 3-0, 5-0, 7-0. Do Lixa? Sim, na Taça de Portugal. Eu fui ver quando o Penafiel esteve na Primeira Liga em 2005, 2006. Creio eu. Era o Luís Castro, o treinador. Não. Qual foi o melhor resultado do Lixa? Sim, eu sei, mas o Penafiel esteve na Primeira Liga em 2005, 2006 e o Lixa ganhou 4-0 para a Taça, creio eu.
não sei se será esse o melhor resultado ou não. Não, ganharam fora 2 jogos por 5-0. Vai, não sei. Bem, já agora, olha, 3-1, já não vamos a 0. Quem foi o campeão este ano da série? Diz, Tiago? Da série onde jogava o Lixa. Da série onde jogava o Lixa, exatamente. Não sei, que eu não acompanhei muito esse campeonato, mas creio que foi o Rebordosa. Não? Foi Tirsense. Não, o Rebordosa estava, não sei, foi Tirsense, pois é. Foi Tirsense que depois deu a notícia que vai ser promovido ao Campeonato de Portugal. Não sei porque os estratégias estão tipo completamente fora porque não liguei sinceramente. Tranquilo, olha. Vitor, já ganhaste. Por isso. Já ganhaste, se vies a Portugal a gente tem que ir fazer uma incursão aí para nos encontrarmos e pagarmos nós aí a refeição quando cá estiveres. Ou então, se isto me dá tudo, vamos nós a Paris e de repente... Estás à vontade? Não, quero... Preferimos pagar em Portugal do que em Paris. Sim, come-se melhor. Olha, ainda fazes uma captação do número 10 aí, o Missa Cerqueira A10 na tua equipa. Claro, porque não? Olha que ainda dava qualquer coisita. Eu também. Na tua cabeça? Eu de vez em quando também começo a marcar nos livros, também acho que ainda dava, mas depois começa-me a doer as costas. Olha, Vitor, foi muito bom ter-te connosco, pá. Desejar-te muito sucesso, desejar-te realmente que tenhas aquilo que pretendes e que chegues aonde o caminho tiver que te levar. Sinceramente, foi muito bom estares connosco, desejo-te tudo bom. Tiago. Queria agradecer também ao Vítor por ter participado aqui nas chazadas de bola e olha, muitas felicidades para o próximo ano e espero que tudo corra bem aí por França e ficamos em contacto, Vítor. Um grande abraço e obrigado. É importante vocês lembrarem-se, terem-me convidado, foi muito bom e boa sorte para o vosso projeto, mas também boa sorte sobretudo nas vossas carreiras porque sei que gostam realmente e quando se trabalha com gosto, com paixão e quando se começa de baixo o caminho é muito mais bonito. Exatamente. Um abraço e obrigado. Obrigado. Fica a nota. Grande abraço.